Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Como é que tá o áudio aí para vocês? Assim que vocês puderem, vocês me dão um retorno. Como é que tá a minha voz? Se vocês estão ouvindo? Como é que tá o vídeo? Tá ótimo. Daniel, vai ser pelo seu, é? Eu chamo você ou Priscila vai entrar pelo dela? Oi, tudo bom, Gustavo? Daniel entrou pelo Instagram dele, eu não sei se é para chamar. Se Priscila vai entrar pelo dela. Pronto, pelo seu mesmo, né? Tá bom. Então, bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma live bem legal, né? Bem interessante sobre mudras. E a nossa convidada de hoje é nossa colega, amiga Priscila Canuto. Eu vou colocar ela aqui na conversa e ela vai conversar um pouco com vocês, né? Que praticam yoga sobre sobre mudras, né? Como utilizar, explicar o significado de alguns mudras. Enfim, essa abordagem pra gente hoje, tá bom? Pronto. Aí. Oi, Priscila. Boa tarde. Oi, tudo Boa bom? tarde. Tudo bem? Bem. Pessoal, vocês estão ouvindo Priscila? Veja aí, Priscila. Queria que você falasse alguma coisa assim para ver se eles estão lhe entendendo bem. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Aqui tá saindo muito boa a sua voz aqui. Tá perfeito. Tá? Deixa eu só ver se o pessoal. Eu creio que sim. Se está saindo bem para mim, provavelmente está saindo bem para eles também. Sim. Mas, pessoal, por favor, alguém dê um retorno aí se vocês estão ouvindo Priscila. Acho que sim. Então, pessoal, Priscila é nossa amiga, né? Nossa colega do Core Studio, minha, de Mariane, ela também é nossa colaboradora, nossa amiga lá do Yoga Solidário, né? Ela já deu várias aulas lá junto conosco. E hoje ela tá vindo aqui para falar um pouquinho sobre mudras, tá? O pessoal que pratica yoga, né? Vez ou outra a gente usa na aula, mas nunca a gente para explicar bem o que é que a gente está fazendo, né, Priscila? E aí hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Pode ficar à vontade, Priscila, Isso. agora para começar. Tá. Então, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a Raimundo, né, ao Core Studio, por esse convite. Muito feliz por esse convite, estar aqui com vocês nessa tarde de sexta. Vamos conversar um pouquinho, como o Raimundo falou, sobre mudras, né, que são tão utilizados nas nossas práticas de yoga e que às vezes na prática do dia a dia a gente não tem tempo de parar realmente e conversar sobre. No primeiro momento eu gostaria de que a gente conversasse um pouquinho exatamente sobre essa pronúncia, né? Mudras, que é uma palavra que vem do sânscrito, né? E que esse A, essa sílaba tônica no A, mudras, que há muitas pessoas que pronunciam mudras, é, vindo os estudos de sânscrito, dos professores de sânscrito, eles vão dizer que no sânscrito ele tem um azinho que tem um tracinho em cima, né? Que a gente chama da alonga. Então, o mudras, a palavra mudras, no finalzinho ela vai ter essa alonga. E aí o próximo do português que a gente pode fazer com isso é usar como se tivesse um agudo mesmo, um acento agudo. Então, a sílaba tônica vão ter algumas literaturas, como, por exemplo, o Pedro Kupfer, né, que ele vai enfatizar isso, de que sempre devemos falar com a sílaba tônica, com o ar tônico, né, o último ar, que então a pronúncia é essa mesmo, mudras. Vamos começar por aí. E mudras, o que são mudras? Os mudras, eles são gestos, né, sim, muito simplesmente traduzindo, que não é, significa gestos, símbolos, que eles são feitos tanto com o corpo
com as mãos, com os olhos. Então, assim, a gente usa mais fazer com as mãos, né? Mas ele também pode ser feito com o corpo todo. Existem algumas posturas que elas são mudras também, que elas são símbolos. E eles estão, na cultura indiana, eles estão muito atrelados, assim, à dança, às deidades, né? Cada deidade tem cada deidade tem vários mudras. Existe um número imenso de mudras, um número imenso. E aí, quando a gente parte para esse número de mudras, nós também vamos ter um mesmo mudra com nomes diferentes. E aí sim. E por quê? Porque a gente vai pensar num país como a Índia, que fala oficialmente, lá tem 18 idiomas. Oficialmente, fora os dialetos que não são oficiais. Então, por isso, você pode pegar em um livro um mudra tá com nome, por exemplo, esse mudra que a gente sempre faz no Yoga para Todos, a gente sempre faz, né? Ou Yoga Solidário, a gente sempre faz esse ao final, que diz assim, vamos fazer o Namastê, mas aqui, de fato, que é uma saudação, que esse é um mudra para saudar a outra pessoa. E aí, algumas literaturas vão trazer como Anjali Mudra ou como Pranamudra. Não está errado, nenhuma forma nem outra. Assim, são formas diferentes de chamar o mesmo mudra. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês disso, de que é assim, e que aí a raiz, né, a raiz da palavra, mud, né, ela vai simbolizar magia, energia, e o rit, porque trazendo assim, não o mudra, trazido assim, né, do sânscrito mesmo, ela vai simbolizar esse gesto. Então, a palavra simbolicamente, ela vai ser um pouco mais do que só gesto. É um gesto, mas não é apenas um gesto, né? É um gesto que ele vai estar impregnado, vai estar cheio de intenções, né? E intenções que vão estar atreladas a quê? A intenção de força, de paz. Às vezes a gente quer, por exemplo, essa deidade que está aqui atrás, né? O Ganesha, que é uma das deidades mais conhecidas, assim, para todas as pessoas, independente do credo, né? Ele é bem conhecido, esse elefantinho que está dançando aqui. Ganesha mesmo, existem vários mudras, mas aí eu vou mostrar aqui um para vocês, que é um deles que é assim, que para executar, você vai pegar a mão esquerda, colocar aqui. Imagina que aqui está o peito, tá? Vou colocar um pouquinho mais alto que é para vocês visualizarem. Coloca a mão esquerda junto do peito, do seu peito, e a mão direita por cima. E a gente vai fechar como se tivesse, ó, um gancho. Isso, Raimundo, exato. Esse é um dos Ganesha Mudras. Tem outros também, mas esse é um dos mais de fácil execução e que simboliza a força de Ganesha e a remoção de obstáculos. Então, assim, quando a gente executa o mudra, a gente executa... se você quiser fazer uma prática só de mudras, você pode executar, fazer uma sequência, né, de mudras e pensar cada mudra para um objetivo. No começo das aulas, assim, nós costumamos, né, eu já fiz algumas aulas com o Raimundo também costuma, então, para vocês que estão acostumados a fazer aula com prática com ele, com a Mari, também com a Mariane, que é colocar uma intenção para a aula. Então, assim, do jeito que a gente coloca uma intenção para a aula, quando a gente está executando o mudra, a gente também põe uma intenção. E aí, executar esse mudra, por exemplo, o Ganesha Mudra, a gente vai executar e, assim, não é só a execução pela execução, porque pode ser apenas um exercício, assim, de eu estar trabalhando aqui os braços, o peitoral, eu posso pensar só como exercício também, né? Mas assim como a prática do yoga, a gente faz a prática de mudras, que é uma prática de yoga também. Há autores que chamam o yoga das mãos, né? É com intenção. Nós temos que ter uma intenção em toda a nossa prática, né? E em toda a nossa vida, na verdade. A gente vai conversando. Posso continuar, Renato? Vai aí falando. Aquela intenção que a gente coloca para iniciar a aula, né? Sem gesto de mãos. Só a intenção já seria um mudra. Sim, podemos pensar que sim, mas a sua intenção, o seu propósito, a gente voltaria para coisa, seria o seu sankalpa para aquela aula, né? Mas sim, tá bom. Sim. Entendi. Tá, mas a intenção, porque assim, os mudras, né? E aí, os mudras a gente vai, se a gente for pensar assim um pouquinho mais aprofundado assim, mas ainda raso. Os mudras a gente vai estar trabalhando assim. Se a gente trabalha especificamente com as mãos, a gente vai ter as mãos, cada dedo da nossa mão,
ele vai estar atrelado a um dos elementos, né? Então, assim, à medida que a gente combina esses elementos, a gente vai também trabalhando algumas energias dentro do nosso ser, do nosso corpo, vai conectando com algumas energias. Como, por exemplo, se a gente pensa na Terra, né? E que a gente faz o mudra. Vou dar o exemplo do cartazinho que o Core fez para publicizar esse nosso encontro de hoje. Naquele cartazinho... Isso. Lá na imagem que está, né? Isso, lá na imagem do cartazinho, a pessoa que está lá, naquela imagem tá um mudra que é esse aqui, ó. Que é... Isso. Dá para tu ver? Ó. Dá. Aí presta atenção. Esse aqui é o Surya Mudra. Surya Mudra, que Surya significa sol. Surya Mudra, uma das variações, porque o Surya Mudra também tem mais de um. Aí, o Surya Mudra, meu dedo polegar tá em cima do anelar, não é isso? Ó, da unha, tá vendo? Se eu mudo isso aqui para colocar na ponta, ó, ele já deixa de ser o Surya Mudra e passa a ser... E eu executo com as duas mãos. Aí ele deixa de ser o Surya Mudra e passa a ser o Prithvi Mudra, que Prithvi quer dizer terra. E aí eu já vou me conectar com a terra. E Surya quer dizer sol. Então eu faço o Surya Mudra com a palma da mão voltada, assim, preferencialmente, né, com a palma da mão voltada para cima, né? Então eu vou estar me conectando com a energia solar. Posso fazer, se eu tiver essa oportunidade de fazer no meu terraço, no sol, recebendo a luz do sol pela manhã. Se eu tiro o polegar daqui de cima da unha, né? E ponho na pontinha, conecto pontinha, eu já passo a fazer o Prithvi Mudra, que é terra, né? Traduzindo do sânscrito sem terra, vou me conectar com outro elemento. Uhum. Tu ia falar alguma coisa? Não. Não, só, então quer dizer que só a mudança da posição do dedo, assim, a conexão, sim, já altera, né? Já altera, é. Altera. Tá bom. E claro, não é, a gente vai mudar aqui, mas a gente vai mudar também onde a mão tá, né? Porque normalmente quando eu estou me conectando com a terra, que eu estou colocando aqui para mostrar, né? Mas aí a gente, quando fizer o Prithvi Mudra, a gente normalmente vai apontar para o chão, né? Vai conectar com se tiver a oportunidade de colocar na terra, vai alcançar na terra, isso. Então a gente vai mudar aqui, mas vai também mudar o posicionamento das mãos, se estão para cima, se estão para baixo, onde eu posiciono elas no meu corpo também. Porque, por exemplo, um próximo do Anjali Mudra, né, que é um bem simples também de se executar, que é o Kapota, você faz a casinha, né? Que Kapota significa pombo, né? Normalmente a gente traz esse mudra aqui no centro do peito também, porque o pombo é um símbolo de paz, né? De liberdade, então a gente traz para o centro do coração. Claro que eu posso fazer em outros locais, posso fazer na cabeça, mas assim, o usual a gente traz para o centro do peito, que a gente pode também executar junto com o asana, né, com o Kapotasana, que é a postura do pombo, fazer também o mudra do pombo. Oi, Raimundo. Uhum. Priscila, você quer deixar para responder as perguntas só no fim ou à medida que não, as pessoas podem ir interagindo com a gente, podem sim. Ah. Então, o Gustavo mandou sim, assim. Tá aberto. Ele mandou assim. Gustavo falou assim: se eu fizer o mudra errado com a intenção correta, adianta? Desculpa, não entendi. Se eu fizer o mudra errado, o quê, Raimundo? Se ele fizer o mudra errado, vamos supor, ele fez o mudra, só que ele colocou as mãos na posição errada. Mas a intenção dele era tipo assim, como se a intenção dele era diferente do mudra que ele fez, né? E aí qual o efeito teria na questão? Se estaria certo ou errado? Não vai ter grandes problemas não, Gustavo, né? Não vai ter grandes problemas não, assim, você fez a intenção. Por exemplo, um dos outros mudras para Ganesha, ele é bem difícil de fazer, porque você fica, que é como se fosse você fazer a tromba do Ganesha com os dedos. É um que você executa e você vai colocando todos os dedos um por cima do outro e vai deixar uma trombinha para cima. Então, esse mudra para Ganesha, ele é bem difícil. Então, se você faz, e claro, não fica igual aquelas figuras que a gente vê lá, que estão bem, né? Tá vendo? É bem difícil. Por isso que eu prefiro, inclusive, fazer esse. Que é um mudra para Ganesha também, né? Então,
Mas você pode ir tentando e não tá assim, não tá igual aquelas gravuras lá, não vai. E você trazer a intenção para aquela sua prática, né? E ir tentando, ir Isso. buscando, né? E ir buscando e tentando aperfeiçoar. Como os asanas, a gente pratica uma postura e, assim, não necessariamente a gente vai praticar uma postura, a gente vai executar igual a gente viu lá no livro ou o professor está fazendo, sabe? E Isso. muitas vezes o professor também nem está fazendo tão, com muitas aspas, perfeito. É a intenção e, claro, a busca. Está sempre buscando e aperfeiçoando e melhorando a disciplina da prática. Uhum. Até porque eu, pelo menos, desconheço, né? Pode ser que exista, porque existem muitos mudras, mas até porque eu não conheço nenhum mudra que esteja relacionado, vamos dizer, a atrair energia ruim, entende? Os mudras estão atrelados sempre ou a repelir, a espantar energias ruins, assim, né? Você se proteger, que não é nem o repelir, é você se proteger, ou a você tem intenção mesmo de se energizar, de trazer boas energias, ou se concentrar, né? Expandir. Esse que muita gente faz, que muita gente, eu vejo muito do A1, né? Que assim, aquele negócio com as mãos para fazer o A1, que é para se meditar, né? O de meditação. Que também você tem, é assim, quando você fecha na ponta e se botar a mão por cima da unha, é outro. Quando você faz esse e coloca as mãos, né? Aqui na lateral do corpo. Isso. Esse é um mudra que está atrelado a sua. Isso, você fecha um campo, é como se você estivesse fechando um campo, você estivesse indo de encontro a você mesmo, né? Que é para se concentrar, para te trazer para dentro, né? Então, por isso que ele é muito usado para meditação. Ele é um mudra também assim, do conhecimento, que é o conhecimento assim, do autoconhecimento. Isso. E o pessoal Pode até, falar, muita gente chama, muita gente até dá o nome desse mudra de mudra da meditação, né? Esse é o mudra usado para meditar. Que tem algumas literaturas que trazem ele com o nome de Dhyana Mudra, que é da meditação, sim. Tem até uns livros também que trazem assim. Eu conhecia ele como Gnana Mudra, né? J-A... Eu conheço assim também, Dhyana Mudra, né? Com o J, escrito com J. Isso, com J, Mas tem algumas literaturas que trazem como o Mudra da meditação ou Dhyana Mudra. Eu já vi também, assim, escrito, já vi. Então, temos mais pergunta, mais interação? Posso continuar? Que eu vou falando. Pode continuar. Assim que surgir alguma pergunta, eu falo. Tá bom. Certo. Então, aí, dentro dessa ideia de que, assim, que os mudras, eles expressam, eles têm mensagens a serem expressadas, eles também não são uma exclusividade, que é uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, que eles não são uma exclusividade da cultura indiana. Com esse nome, mudras, na cultura indiana, mas assim, os gestos com as mãos, né? Na nossa própria cultura mesmo, nós temos diversos gestos, né? Para dizer assim, para, silêncio, a gente vai fazendo, são gestos, né? Só que com significados específicos. Então, assim, os mudras, eles não são... Oi. Diga, Raimundo. Esse gesto com a mão, assim, né? Já seria de parar, né? Já tem significado, né? Que esse de parar, né? Assim, tipo, esse vai ser um mudra que é o Abhaya Mudra, né? Que ele, se você traz ele próximo, quando você tá com ele próximo do corpo, né? O Abhaya Mudra, você tá abençoando. É como se você estivesse emanando boas energias, é para abençoar. Quando você tá com ele mais longe do corpo, né? Assim, como se fosse um pare, você tá se protegendo, tá assim, repelindo aquele tipo de energia que está vindo, vamos dizer assim, de forma bem simples, seria isso. Que é, assim, há algumas imagens, inclusive até na cultura cristã, né, de Jesus Cristo com essa mão assim, que é como se ele estivesse abençoando os apóstolos, né? Claro que você pode pensar, mas Jesus Cristo não estava fazendo mudra. Não, um mudra especificamente não, porque a palavra mudra é da cultura indiana. Mas, assim, outras culturas e outros povos, inclusive nós, né, como nós falamos aqui, a gente usa o psil, né, que não precisa, você não precisa nem fazer o psil, você só colocar a mão assim, as pessoas sabem o que você está querendo comunicar, né?
É uma forma de comunicar. Tanto que as danças indianas, elas se utilizam muito dos mudras. Muitos dos mudras, eles vêm da dança indiana. Porque existe um conjunto de 36 mudras que são os Gayatri Mudras. Gayatri Mudras, eu não sei se aqui talvez a maioria das pessoas já tenham escutado, Gayatri Mantra, né? Na verdade, um trechinho que é aquele que normalmente a gente encontra no YouTube ou que a gente escuta, é um trecho, que o Gayatri é um texto imenso, né? Então, aquele é um trechinho. Existe um conjunto de 36 mudras, que na verdade 24 são executados durante o Gayatri, que são 24 versos, e são executados esses 24 mudras. Aí tem 8 mudras que são os pós-ritual, vamos dizer assim, o ritual de execução do Gayatri, sabe? Aí tem mais 8 que são executados depois, formando um conjunto de 36 que são chamados os Gayatri Mudras. Aí, esses são 36. Mas não quer dizer assim, esses são os clássicos, não sei o quê, mas eles são referenciados em alguns livros, sabe? Como Gayatri Mudras. Aí vão ter diversos outros que são da dança, que foram sendo incorporados, sabe? Assim, da dança, das deidades, para simbolizar. Porque, por exemplo, um que você mesmo, você, Mariane, e as pessoas também já têm bastante familiaridade nas aulas, eu vejo bastante, é o Kali Mudra, né? Que é para a deusa Kali. Né? As pessoas fazem muito nas aulas. Kali Mudra a gente usa muito para alinhar com as posturas. Isso. Aí, assim, por exemplo, quando você executa um Kali Mudra, se você executar só o Mudra para uma pessoa... Isso, exatamente. Se você executar só o Mudra, se estiver fazendo só o Mudra, as pessoas que já estão familiarizadas, né, que já conhecem um pouquinho, elas já vão saber... Só de olhar, você nem precisa falar. Só de olhar, você já está comunicando. Porque normalmente a gente faz para alinhar com quais posturas? Com a postura do guerreiro, ou com a postura da deusa, ou com posturas de firmeza. Invocando, que a gente está solicitando para aquele momento. Que Kali é uma deusa que trabalha muito com essa energia de força, de corte, né? De posicionamento, assim, mais firme, né? Quando a gente está executando o guerreiro, a gente precisa estar firme, né? Então, normalmente eu vejo as pessoas fazendo nessas posturas que precisam de mais firmeza. O que é isso mesmo, é trabalhar o mudra, aquela postura mesmo. Como o namastê, que eu vejo muita gente chamar o namastê, é saudando, que é isso mesmo, você está saudando a outra pessoa, né? Gustavo, novamente, Gustavo fez um comentário aqui que muitos mudras têm o próprio nome em português, né? Não sei de onde surgiu esses nomes, mas o Kali Mudra é o mudra da força, né? Que o pessoal fala. É porque, na verdade, a gente termina... É porque, assim, a gente termina, a gente mesmo criando essa versão, digamos, né? Porque a gente mesmo termina chamando assim, como eu falei, o Anjali Mudra, as pessoas falam o Mudra da saudação, né? Saudação. Que é o Anjali ou Pranam Mudra. O Mudra do conhecimento, né? O Mudra do conhecimento, porque no caso desse que você falou do conhecimento, o Dhinana Mudra, Dhinana vai estar atrelada à tradução, vai estar atrelada a conhecimento, sim. Agora, no caso do Kali Mudra, Kali não quer dizer força, assim, exclusivamente força, né? Então, aí é mais uma versão que a gente faz, né? Que a gente quando eu digo a gente, não só você, eu, Mari, Daniel, não. Muitas pessoas usam mesmo assim, né? Porque às vezes numa aula, você está dando uma aula e você ficar falando as palavras em sânscrito, né? Às vezes confunde um pouco a cabeça a pessoa não vai saber o que ela tá dizendo, aí a gente simplifica e faz uma tradução nossa, digamos assim, né? Para facilitar, inclusive, a pessoa entender com que tipo de energia ela está se conectando. Aí se você faz, vamos fazer esse mudra da força, aí a pessoa, eu tô aqui com a intenção de ser forte, ela vai colocar essa intenção. Nos textos e nos livros, mesmo os autores, né, que escrevem em português, que sobre mudras não tem tantos, né, como eu falei aqui do Pedro Kupfer, que ele nem é brasileiro, mas ele escreve em português, ele é uruguaio. Ele vai ressaltar, inclusive, isso, que não há muitos textos em português especificamente sobre mudras. A gente vai encontrar alguns, mas não são tantos. Se coloca o nome em sânscrito e coloca
a energia que tá relacionada com aquele. Eu sei. Tu tá me ouvindo bem, Raimunda? Porque aqui eu acho o teu tá meio que assim, uma bolinha. Não sei se é. A internet aqui hoje não tá muito bacana. Tanto que no meu celular eu nem consegui, por isso que eu entrei pelo de Daniel. Você está me escutando agora? Agora eu tô, mas não tava não. Sim. Pronto, eu tinha feito um comentário. Os nomes em português a gente coloca até nos asanas também, né? Guerreiro 1, Guerreiro Sim. 2, né? Existe o nome santo. E a gente traz para o português Isso. também os nomes. Isso, porque é um processo, né? É um processo de busca, né? Que aí, assim, a gente, quando tá facilitando uma aula de yoga, existem muitos elementos que a gente vai colocando e a gente, não, como você falou, a gente não tem como dialogar com aquilo tudo, porque a gente teria que parar e dar uma aula teórica sobre aquilo para poder, que nem daria conta. Então, assim, a gente acaba meio que esse é o papel mesmo, assim, de quem é instrutor, instrutora de yoga, é facilitar, né? Então, a gente facilita e aí cada um vai na sua busca, né? E vai, se for de desejo, claro. Priscila, tem Oi, outro amor. mudra que usa muito nas aulas. Não sei se Sim. você pode falar um pouco dele, que é o mudra que eu não sei o nome dele em sânscrito, mas ele é associado à flor de lótus, né? Que seria esse aqui. Ah, Padma Mudra. Padma Mudra, é verdade, Padma Mudra. É. E a gente às O vezes faz Padma Mudra aqui acima da cabeça, né? A vai. gente faz... Porque quando você leva ele na cabeça, você aí já pensando num outro assunto, né? Você associa com a sua conexão com o universo, com o sétimo chakra, né? Isso. O Padma Mudra está atrelado à flor de lótus e as conexões também de amor, de conhecimento também. Por isso algumas pessoas também trazem ele junto ao peito. Da própria beleza, e aí pensando em Lótus, quando você falou em Lótus, eu lembrei até, né, da beleza, a abundância, né? Ele vai estar. E também você pode fazer, tem também a questão da oferta, né? Você pode também fazer ele em forma de o Alapadma, que é só ele meio. Se você fizer com a mão, não sei se dá pra ver direito minha mão. Isso. Aí você deixa a mão como se ela tivesse torta mesmo assim, ó. Sabe? Que é como se você tivesse, é um meio lótus. Se a gente associar, por exemplo, com a postura, a gente não tem o lótus completo, que é com as duas pernas em cima, né? O Padmasana, e a gente tem o Padmasana é o meio lótus. O Padmasana é o meio lótus. E a gente tem o lótus completo, né? Então a gente pode associar também. Esse é o Alapadma, né? Ou eu me equivoquei? O Padmasana é o meio lótus, né? Tô falando da postura, mas o Alapadma é a meia flor de lótus em mudra. É porque acaba que é muito nome. E no caso, assim, o lótus, você pode chamar só lótus mesmo, a flor de lótus, em vez de do Padma Mudra. Já tô até eu tô esquecendo agora. Você pode chamar só de lótus, que facilita. Eu fui conectar com as posturas e acabei me perdendo. Esse é um muito feito e é um fácil de fazer, né? Assim, também tem outros que eu vejo que tem se propagado bastante com essa questão do movimento das mulheres, do movimento da questão da saúde da mulher, que tem também grande, forte dentro do yoga, né? Que é o Yoni Mudra. Né? Ele já é um pouquinho. E ele tem variações, tá? Mas ele já é um pouquinho mais sim, não é tão difícil, mas você entrelaça os dedos e abre assim. E deixa os dedos entrelaçados dentro, ó. Isso. É como se fosse um órgão genital mesmo, feminino. Simboliza isso. Traduzindo com os dedinhos para dentro, Raimundo. Ó, os dedos estão para dentro, ó. Ah, tá, sim. Isso. Os dedos para dentro e abre o indicador com o polegar. Isso. Esse tem sido muito assim, eu também tenho visto muito nas aulas, né? As pessoas trabalhando, e não só com mulheres, eu falei aqui no movimento de mulheres, mas com os homens também, entendendo assim, que todos nós temos assim, todos os tipos de energias, ditas masculinas, ditas femininas, então a gente trabalha, no yoga a gente tenta trabalhar todas essas nossas energias, assim, independente, só mulher faz esse daqui, como por exemplo, um que a gente faz muito também quando a gente está sentado para meditar, além do Dhyana Mudra, a gente faz um que a gente põe uma mão sobre a outra,
sabe? É, eu, Não é? eu, eu, eu ia já perguntar sobre esse, porque vez ou outra a gente fala, pessoal, vocês podem meditar com a mão sobre a outra, né? Posiciona. Isso. Esse é um mudra chamado Bhairava Mudra, que é um dos nomes de Shiva. Você pode chamar ele de Shiva Mudra também, que fica até Ah, mais fácil. Sendo que Shiva tem outros mudras. Como, assim, tem vários mudras para cada um, mas esse é um dos mudras de Shiva também, né? O Bhairava Mudra, ou Bhairavi, entendi. que é um dos nomes dele. Ele é um ótimo Não, também para você fazer, para meditar, para concentrar, para essa versão de Shiva do Bhairava é a versão de Shiva quando o Shiva aparece azul, sabe? Quando ele aparece azul com os cabelos mais assanhados naquelas imagens, é quando ele sei. recebe esse nome, é quando ele recebe esse nome. Ah, sim. Porque as próprias deidades, assim, é bem confuso, né? Porque as próprias deidades também elas têm diversos aspectos, né? Então esse é um mudra que é simples também. E você também, assim, você quando você está querendo se concentrar, vamos dizer, você fecha o seu campo, você imagina, né? Claro, tudo tem intenção. Aí você fecha o seu campo que você tá, ó. Você não tá aberto, você fecha o seu campo de energia, porque você, né, em você, para você se concentrar e meditar e trabalhar com esse processo. Mas é o Shiva Mudra. Vamos deixar como Shiva Mudra que fica mais simples de entender. Que aí nós vamos ter todos os arquétipos de deidades, eles e elas, né, vão ter mudras referentes que simbolizam, que é como eu falei, você faz o mudra e quem já entende, que por exemplo, na dança, por exemplo, indiana, né, eles, para fazer essa referência na própria dança, quando elas e eles fazem aquele mudra, os gestos, as pessoas já sabem o que estão querendo comunicar. Elas comunicam com as mãos. Priscila, você falou que tem a associação dos mudras com algumas posturas, né? Com algumas intenções. E uma coisa que o pessoal gosta muito também, que eu lembro que vocês fizeram até no último retiro, lá em Martins, foi os mudras com chakras, né? Também tem cada um dos chakras. Sim, foi. Porque acho que a gente pode até fazer aqui bem rapidamente aquela sequência que a gente fez lá. Porque é aquilo que no começo eu estava falando, né? Cada dedinho da gente está ligado a um elemento, né? E também Priscila, a gente tá. Oi, diz. Sim, aproveitando a sua deixa aí dos dedos das mãos, tá me ouvindo? sim. Tô ouvindo, tô. Agora tá travando. Tá me escutando agora? Agora tô. Pronto. Já aproveitando a sua deixa sobre os dedos das mãos, porque quando você começou a falar sobre os mudras dos chakras, uma pessoa comentou assim, fala um pouco sobre os elementos das mãos, de cada dedo. Aí, como você comentou, eu já disse, vou pedir para ela que ela já entra direto no assunto. Tá. A gente vai ter, assim, né, alguns elementos atrelados aos dedos das mãos e que as pessoas que, por exemplo, que praticam reiki, né, outras práticas também de imposição de mãos, que chama, né, que trabalham com essas energias, elas manipulam essas energias, elas estão bem também familiarizadas com a dinâmica desses dedos. Então, a gente vai ter o polegar, que ele está atrelado ao fogo, né? Agni. O indicador, que está atrelado ao elemento ar, vaio, né? Eu estou falando em português e depois o sânscrito, né? O dedo médio, que está atrelado ao elemento éter, Akash. O dedo anelar, que está atrelado ao elemento terra, que é o Prithvi, que aí lembra quando a gente fez aqui, ó, atrelado ao elemento terra. E o dedinho mínimo, que está atrelado ao elemento água, Jal. Fogo, né? Fogo. Às vezes até eu me confundo também, esqueço. Às vezes eu anoto no dedo, sério mesmo, eu anoto no dedo assim, às vezes né? Fogo. Aí nós temos o segundo elemento, que eu agora fogo, ar, éter, terra e água. Éter, e aí para colocar assim, para deixar uma coisa, éter,
é um pouco mais sutil, precisa a gente, né, buscar um pouco mais, mas só para pensar de forma rápida, éter vai estar atrelado, vamos dizer, aos nossos, já que a gente vai entrar nos chakras, como o Raimundo pediu, né, aos nossos chakras ditos mais elevados, que é o éter está atrelado à nossa conexão mais energética, espiritual, né? Não é como os outros elementos, que os outros elementos eles são palpáveis, digamos assim, né? Exceto o ar. O ar também não é palpável, mas a gente sente o ar. A gente sente a entrada de ar, sente a saída de ar, sente se o ar está quente, se está frio, né? O éter é um pouquinho mais sutil. Ah, o prêmio. Então, e aí pensando... Hã? Você vê os comentários também aí, vê, né? Agora eu tô vendo, não tava vendo não, mas agora eu tô vendo o comentário. Não sei por quê. Tá aparecendo aqui. Mas eu tô sem óculos também, não vou conseguir ler direito não, tá? Então você lê aí, Raimundo, porque eu não... Vamos... Tu tá ouvindo bem? Tá, então pensando lá nos elementos e no que Raimundo pediu para dar uma passada bem rápida, assim, é tudo muito bem rápido, né? Porque, e muito, assim, não é superficial porque a gente tá fazendo de coração, mas é assim, tudo muito inicial, digamos, né? A gente tem que, se tiver interesse, buscar, né? Isso. Então... É muita informação. É muita informação, exatamente. Então, se a gente pensar nos chakras e nos chakras enquanto centros energéticos que nós temos no nosso corpo. Aqui não vai, a câmera não dá para pegar o corpo todo, mas aí a gente pensa assim. Pensa que na base do nosso corpo, da nossa coluna, lá no sacro, né, na pontinha do sacro, que é aquele ossinho último da coluna, a gente tem o nosso primeiro centro energético, a Terra. Estou fazendo assim uma analogia bem, bem simples, né? Já que a gente falou dos elementos dos dedos. Aí a gente, subindo um pouquinho na região infraumbilical, né? Abaixo do umbigo, né? Nós vamos ter o segundo centro energético, que ele está atrelado, o segundo chakra, que ele está relacionado ao elemento água, né? O elemento criativo. Subindo um pouquinho mais, aqui, né? Na região do abdômen, do umbigo aqui mais para cima, um pouquinho, nós vamos ter o terceiro centro energético do plexo solar, que está relacionado ao fogo, né? A energia solar, o fogo, né? E aí, subindo um pouco mais, nós vamos ter o do coração, o centro energético do coração, o chakra cardíaco, que vai estar atrelado ao ar, né? E subindo um pouquinho mais da garganta, a gente vai ter o chakra laríngeo da fala, né? Da comunicação, que vai estar atrelado ao éter, ao ar. Peraí, agora ao ar também. O quinto é o éter. É o éter, né? Tá, é isso mesmo. É pronto, Raimundo, é isso, eu tô pronto. Isso mesmo, vai estar atrelado ao éter. Na verdade, a partir daqui, todos os outros vão estar atrelados ao éter. Isso. Porque o terceiro olho, que no caso é o sexto chakra, também vai estar atrelado ao éter. E o sétimo, que já é a nossa conexão com o todo, com o universo, também está atrelada ao éter, né? Ao etéreo. E aí, pensando nisso, como eu falei, vai ter um conjunto de chakras que são, assim, não vou dizer que é infinito, mas até pode ser, porque cada dia pode se criar outros e tal, mas tem uma literatura com inúmeros. Aí, pensando nisso, tem diversas formas de você pensar chakras que estão trabalhando os elementos e associar a esses centros energéticos, para que a gente pense num equilíbrio. Porque quando a gente pensa, equilíbrio dos chakras parece uma coisa assim, que se você não está familiarizado, uma coisa fora, né? Mas o equilíbrio dos chakras nada mais é do que você tentar equilibrar todas as suas emoções, todos os elementos que nós temos dentro de nós. Independente da gente acreditar nos chakras ou não, a gente pensar, vamos dizer, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. No dia a dia nós temos diversas emoções que vão estar atreladas à nossa família, ao nosso trabalho. Então, assim, pensar nessas energias, né, que são energias, né, do nosso cotidiano, da nossa interação social e trazer elementos que possam nos dar equilíbrio, calma. E aí, pensando nisso, a gente elaborou uma sequência, eu e Daniel elaboramos uma sequência de mudras
Tem outras pessoas também que já elaboraram algumas sequências, porque assim, a gente não criou os mudras, né? Que fique bem claro, a gente não criou os mudras, a gente só organizou essa sequência e que ela, inclusive, pode ser. Teve uma vez que a gente fez até com os asanas, fizemos juntos em um dos retiros também, fizemos junto com Mariana e Raimundo, a gente juntou asana, mudra e a gente fez juntos. Foi. Já teve outra que a gente fez mudras com os mantras, porque aí também cada mudra ele tem um bidya mantra, um mantra semente, né? Cada mudra não, cada chakra, cada centro energético. Então a gente também já trabalhou assim, só que é muita coisa. Então vamos lá pensando em cada um desses, fazer uma sequência que a gente possa pensar. E aí vocês que estão aí assistindo, podem procurar uma postura que vocês fiquem sentados de forma confortável, né? E aí a gente vai executar um primeiro mudra, eu vou mostrar aqui, né? A gente vai executar um primeiro mudra que chama o Bu, que também quer dizer terra, Bhumi Mudra, tá? É B-H-U, é Bhumi Mudra. Bhumi Mudra. Aí, então, ó, a gente vai deixar aqui, só esses dois, isso. Fecha, pode deixar esses dois assim. Isso. E a gente vai conectar com o chão, né? Isso é bom você fazer se você aponta para o chão. Se você estiver em pé, por exemplo, na postura da montanha, né? Tadasana, na postura da montanha, que é uma postura que trabalha firmeza. Isso, Raimundo, dessa forma. Você pode executar esse mudra só apontando para o chão, né? A intenção de se conectar com a terra. Aí ele está fazendo uma relação com a terra, está fazendo uma relação com o nosso primeiro centro energético, né, com o Muladhara Chakra, né, com o chakra raiz, né, o Muladhara Chakra. Nós vamos para um segundo chakra, que é o elemento, o segundo chakra, que é o elemento água, aí a gente pode executar o que a gente mostrou aqui, o Yoni Mudra. Por que o Yoni? Quer dizer assim, é do feminino, mas o do feminino, mas não é, o feminino é aquilo que nós comentamos, né? O feminino, ele está em todos nós, o feminino, o masculino, isso são nomenclaturas que nós que criamos para as energias. As energias mesmo, elas não têm sexo não, tá? Então, a gente coloca isso aqui na região abaixo do umbigo, que é a região do centro energético do segundo, né? Swadhisthana Chakra, o chakra do movimento, da criança, da criatividade. E intenciona. Isso vocês podem fazer bem vagarosamente em casa, tá, gente? Com os olhos fechados e pensando que a gente está fazendo outra dinâmica, só apresentando, mostrando de forma bem rápida. Subindo para o plexo solar, né, que nós falamos um pouco, aqui na região do abdômen, nós podemos fazer esse que é o triângulo. Ó. Que o triângulo chama-se Trimurti Mudra. Tá? Que o Trimurti, vocês podem... A gente, é fácil assim, que eu digo, muita gente faz o Trimurti como? Porque o Trimurti ele tanto pode ser feito assim, como assim. Muitas vezes na saudação ao sol, eu não sei se vocês já observaram, as pessoas fazem assim, né? Isso. Então, ele é um mudra que está atrelado a essa energia também, a energia solar. Então, a gente traz ele aqui para o plexo solar. Como nós falamos hoje também, você pode trocar, inclusive esse. Lembra que nós fizemos o Surya? Sim. O Surya? O Surya é esse aqui, que está lá no cartazinho. Você pode pegar o Surya e colocar, você pensa, não precisa nem colocar em cima do plexo solar, coloca aqui sobre os joelhos, deixa as palmas das mãos voltadas para cima e vai intencionando a energia para essa tua região do plexo solar, fazendo o Surya Mudra. Aí nós subindo um pouco mais, a gente já fez ele hoje, a gente pode fazer o Kapota, que é o do pombo, e trazer aqui no coração. Isso. Que é essa casinha, né? Isso, como se fosse uma casinha, traz junto do centro do peito. Aí pensa, traz essa energia do amor, da entrega, né? Da paz. Isso, traz no centro do peito, que é o centro cardíaco, né? O nosso chakra, o Anahata Chakra. E aí daqui você pode fazer, ó, se você tá com as duas mãos assim, põe as duas mãos aqui, os dois dedos, e gira, ó, uma por cima da outra, direita por cima da esquerda, ó. Faz o Garuda. Garuda que significa águia, isso. E traz aqui. O Garuda, ele tem uma variação, que você pode fazer ele aqui, ou você pode fazer com os dedos abertos, a águia com as asas abertas. Aí vai da tua escolha. São variações do mesmo mudra, é o mesmo mudra, tá? Aí você pode trazer aqui junto da garganta, que é o teu centro energético da laringe, né?
o Vishuddha Chakra e fazer tua meditação aqui, concentrar tua energia. Se você é uma pessoa que comunica muito, que fala muito, ou se o contrário, é uma pessoa que não comunica tanto, mas que às vezes quer comunicar, então trabalha aqui, pode trabalhar com o Garuda, esse que é a águia, né? Mas aí dizer assim, eu só posso fazer o Garuda? Não, você pode fazer, por exemplo, o Anjali Mudra aqui, tocar aqui teus polegares, ó, e manter aqui e concentrar. Pode fazer o Padma, né? O Lótus aqui também, tá? Fica à vontade, assim. A gente pensou essa sequência, mas aí subindo para cá, pro terceiro, a gente pode fazer o Anjali, né? Que a gente fez agora, no terceiro olho, e abrindo o Lótus em cima, né? Que é o sétimo, isso, Sahasrara Chakra. E aí a gente faz essa relação, por exemplo, do Garuda. Se a gente tem o Garuda também existe uma postura chamada Garudasana, né? Você pode fazer, que é a postura da águia. Você pode fazer também, montar o Garudasana e depois de montar, apesar que o Garudasana, quando você faz, ela própria já tem o mudra, porque é esse que você passa. Isso. Um braço sobre o outro, né? Que aí você entrelaça as pernas também. A própria postura, ela já vem com o mudra, né? Você enrola tanto as pernas como você faz esse mudra das mãos, que também é um mudra, é um Garuda mudra também, dentro da postura do Garudasana. Entendi. Pois é, tem... Priscila, além das mãos, teria algum outro exemplo de mudra que não usasse as mãos? Tem, por exemplo, quando a gente faz a postura do leão. Ah, sim. Simhasana. Isso. Que a gente faz assim. E quando a gente fica com os olhinhos vesgos, né? Que a gente olha para cima, entre si. Exatamente como o Ramiro fala. Esse movimento que você está fazendo com os olhos, isso é considerado um mudra. Sim, os olhos, né? É. Você está fazendo um mudra. Ela é uma postura que você está trabalhando, está fazendo um asana corporal, né? Uma postura corporal, apesar que os olhos também são corpo, e os seus olhos você está executando um mudra. Por exemplo, quando a gente faz... há algumas posturas que a gente fica e a gente pede para que a pessoa coloque a língua lá atrás, no palato mole. Essa é a execução de um mudra também. Esse é um mudra, que é um mudra que não é executado com as mãos, por exemplo, né? O Viparita. No Matsya, a postura do peixe, sim. Isso. Na postura do peixe, às vezes a gente pede que a pessoa fique. Por exemplo, o Viparita. Eu agora esqueci como é que o Viparita, como é o nome que a gente fala. Viparita é o quê? A foice. A postura da foice. A postura da foice, o nome dela, inclusive, em sânscrito é Viparita Karani Mudra. Ela é um mudra. Ela é um asana que ela é um mudra. Então, assim, há um chamado Yoga Mudra, que é que você está sentado na postura fácil, né? E que você pega o punho por trás e desce. Esse é chamado Yoga Mudra, que você está executando ele com o corpo todo. É um mudra também. Tá me ouvindo? A imagem travou, parece. Tá travando, tá indo, tá rodando a bolinha assim, ó. Agora voltou. Tô ouvindo não, Raimundo. Agora eu tô te ouvindo, mas eu não tava não. Tá travando. Pronto. Voltou. Voltou. Em parte. São os desafios da live. É assim mesmo, Trabalhando a paciência da gente. A gente espera, a gente fica aqui assim. Para completar o tempo, né? 1 hora. Sim. O pessoal que quer fazer alguma pergunta sobre o mudra? Pessoal. Su tá dizendo que tá tudo certo. Se alguém tem alguma pergunta sobre mudra. Também tem o pessoal. O pessoal tá para sair o pessoal se alguém assim quiser referência, né? Por exemplo, vou mostrar aqui algumas referências que eu... Esse
Mudras de la Índia. Tá em espanhol, porque na verdade esse livro eu não consegui achar ele em português. Ou ele tá em espanhol ou a versão dele em inglês, tá? Ele é bem interessante, que ele traz os mudras na perspectiva, desde a perspectiva da dança, ele vai apresentando os mudras na perspectiva da dança, da perspectiva das religiões, enfim. Aí tem esse, a sabedoria do yoga na ponta dos dedos, né? Esse que é o poder curativo do yoga, né? Que aí ele vai trazendo uma perspectiva mais assim, de você fazer práticas para algumas patologias, sabe? Ele vai apontando isso, o poder curativo do yoga. E esse que eu particularmente gosto muito desse, porque eu gosto da forma como ele esse é o do Pedro Kupfer. Esse quase não, ele é esgotado, não acha mais. Esse é Mudra Gestos de Poder, que é do Uruguai, que eu falei para vocês mas ele escreve em português, né? Ele mora no Brasil, acho que há alguns anos. Ou é no Brasil ou é em Portugal, agora eu não me lembro. Muito bom. Esse, porque ele explica bem direitinho de onde vem e ele vai fazendo as referências, né? Que é importante isso, que a gente vá dizendo de onde a gente tirou, né? Que a gente não inventou nada, né? Então, é importante. Eu gosto bastante desse. E tem outros também, um outro que eu indico bastante, esse se acha até na internet, e é da Gertrude Rich. Você acha? O dela é Mudras, é até parecido com o nome do Pedro Kupfer, o título, mas é Mudras, os gestos. Se colocar o nome Gertrude Mudras, vai aparecer. Então, eles têm um trabalho bem, bem interessante para ler, para começar a entender, né? E eles fazem esses apanhados todos, vão fazer os apanhados relacionando com yoga, vão relacionando com as danças. É bem interessante. Um material também bem interessante na página do Sri Yoga Devi, que é um pessoal aqui do Brasil, que tem uma escola. É uma escola Sri Yoga Devi. Eles têm uma página no Instagram, inclusive. Eles lá disponibilizam um material bem, bem bacana também. Quem tiver interesse, se procurar lá nas páginas, é bem, bem bacana. Eu recomendo lá. Pronto, se alguém que tem as perguntas, né? Você falou? Mas até agora ninguém perguntou mais nada. Mas sobre os livros, se alguém tiver interesse em algum desses livros, pode mandar mensagem para a gente, no perfil do Core Studios. Sim. Né? Se não for o Daniel, que aí eu pergunto a ela e ela manda a foto para mim do livro, que aí eu passo para a pessoa, se a pessoa tiver interesse. Porque aqui às vezes até nem apareceu direito, né? E tem diversos outros, na verdade, né? Esses são os que eu tô aqui com eles físicos, né? Vamos dizer, mas tem diversas outras coisas disponíveis, tanto disponíveis na internet, como para compra, como já temos disponíveis em PDF que são gratuitos mesmo, assim, na rede. Isso. Então tá bom. Eu acho que vai já chegar aqui o final O fim, né? Vai dar 4 horas já, né? Eu não tô conseguindo ver a hora não, Raimundo, mas peraí, deixa eu ver. Faltam 4 minutos para as 4. Falta 4 minutos. Então, eu queria... Se alguém fizer mais alguma pergunta, aí eu coloco aqui, mas por enquanto ninguém fez. Mas eu já queria aqui deixar o nosso agradecimento, né, da equipe aqui do Core Studio, a Mariane, eu, né, todos os alunos, né, que fazem parte do Core, o pessoal lá do Yoga Solidário. Deixar aqui o agradecimento à Priscila pela contribuição, né, de hoje, belíssima contribuição, explicando sobre os mudras, né, dando alguns exemplos. E, né, vamos pensando, né, eu, Priscila, Daniel, a gente está sempre pensando em ideias. A gente fez na semana retrasada, se eu não me engano, a gente fez uma live com o Daniel, Priscila fez uma hoje, né, Mariana falou que vai participar em uma depois, né? Ela tem que participar, senão ela vai me matar depois aqui que eu falei, ela vai participar. Vai, eu vou cobrar, viu? Eu quero Mariana participando aqui de uma live. Durante essa semana a gente vai anunciar a live com ela, vai ser bem legal também. Então é isso, Priscila, tá? pela participação. Mariana já tá rindo aí, eu tô vendo isso. Eu que agradeço, Raimundo, ao Core Studio, a você, a Mari, gratidão, gratidão. E até breve, breve, breve. Nossa, todo mundo rindo.
Pois tá Ai, bom, gratidão Priscila. ao pessoal Fica lá. o pessoal que tava participando aí. Gratidão a todas e todos. Uma tarde linda. Oi, diga. Eu vou deixar a live salva, tá? Vai ficar salva no perfil do Sim. Core Studio. Eu não vou apagar ela, vou deixar ela salva no IGTV. E aí, se alguma pessoa que você conhece, né, que não acompanhou, você pode mandar o link para ela assistir depois. Pronto. Vou mandar assim. Tem umas amigas da turma de formação que estavam trabalhando esse horário. Vou E mandar. é, Ótimo. Maravilha. sempre tem alguém que depois pergunta, Raimundo, eu não pude É. assistir, porque eu estava ocupado aí, ficou salvo, né? O pessoal assiste depois. Pronto. Maravilha, Raimundo. Então, pronto. Gratidão. Boa Obrigado, tarde. Sheila. O pessoal que participou, obrigado Cheiro. também. A gente vai falando. Tchau. Ótimo, cheiro.